Olá, amigos da Casa da Sopa, amigos que nos assistem nesse momento. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, livro esse psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Então, antes de nós darmos início à nossa lição do dia, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos de luz que possam nos orientar, possam nos sustentar nesse instante, para que nós possamos fazer uma boa reflexão e ainda mais que todos nós consigamos colocar em prática as boas práticas que Jesus nos ensinou. Então, assim, nós vamos estudar hoje a lição 167, Legião. Essa está no livro Palavras de Vida Eterna. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Também está em Mateus e Lucas. Essa passagem é denominada o endemoniado gadareno, porque ela ocorreu na província de Gadara. Ela ocorreu assim que Jesus chegou nessa província, à margem do mar, quando estava descendo do barco, veio um gadareno, ao seu encontro. Esse gadareno não tinha local fixo de morada, mas sim morava nos sepulcros, Ele não tinha uma casa, mas morava nos sepulcros, porque ele era considerado que ele estava endemoniado, ou seja, hoje em dia, na visão espírita, ele era obsediado, Então ele não tinha como prender ele, tentaram prender com correntes, ele soltava, então não tinha o que detinha ele, não tinha. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então ele se feria sempre com pedras, ele estava bem obsediado. E quando ele viu Jesus ao longe, ele correu até Jesus e adorou, isso está na passagem. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentas. Por que ele falou isso? Porque Jesus dizia: sai deste homem. Então, na verdade, quem disse isso, para Jesus, clamando com grande voz, era o Espírito que estava acompanhando esse homem, porque Jesus estava pedindo que ele saísse deste homem. E Jesus perguntou o nome dele, do Espírito. Daí o Espírito respondeu, o Espírito respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Então essa foi a resposta do Espírito. Então, dando sequência agora à lição, nós vamos compreender melhor. Consciências oneradas de culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Então, quanto mais nós estudamos a doutrina, vamos compreendendo Jesus, mais contraditórios nós vemos que nós somos, Nós vemos que nós estamos mais afinados com os grupos que muitas vezes nós apontamos o dedo, do que com Jesus. Então nós temos que ver que nós temos uma dispersão íntima muito grande. Nós não podemos ter essa dispersão. E isso nos torna uma legião. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes. Então o que acontece? O que é o contraproducentes? O que produz efeitos contrários ao desejado. Nós entendemos as lições de Jesus, mas nós não conseguimos cumpri-la, porque nós sempre fazemos ao contrário do que nós desejamos. Acreditamos na força da verdade. Nós acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Então, nós acreditamos na verdade, sabemos que temos que fazer, mas nós não conseguimos largar da mentira. Ensinamos beneficência,
mas somos vinculados ao profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrado às vantagens pessoais, né? Então o mérito está no sacrifício pela felicidade alheia, né? Mas nós estamos agarrados nas vantagens pessoais. O que é isso? Um exemplo bem claro aqui: quando nós vamos vender um carro, nós vendemos o carro porque ele está bom ou porque ele vai nos dar problema? Então, isso bem materialmente falando, né? Um exemplo bem material que nós vemos que o quão atrasado ainda nós estamos. Manejamos brandura em se tratando de aviso para os outros. Estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Então, com os outros, sempre os outros têm que ter paciência, nós nunca, né? Nós pregamos isso, mas quando nós somos testados, não rara vezes, né, nós reprovamos. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo as tarefas desagradáveis. Então sempre nós proclamamos que todos temos que trabalhar, mas sempre as piores tarefas nós deixamos para o próximo. Nunca é para nós. Nós sempre deixamos para o próximo as piores tarefas. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Damos um exemplo, né? Falamos como temos que agir em casa, mas será que nós agimos como nós falamos? Será que nós temos a paciência com o filho, com o pai, com a mãe? Será que nós estamos agindo corretamente? Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência. E estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios de Deus e pompeamos exigências absurdas, mas se apresentando o menor dos nossos caprichos. Então nós falamos que nós temos que seguir o que Deus quer, né? Mas muitas vezes nós não aceitamos o que Deus nos dá. Essa é a realidade. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então muitas vezes nós sabemos que estamos em erro, mas nós preferimos nos acomodar, né? Se a situação está nos favorecendo, por que sairmos do erro? Vamos continuar, né? Se está bom para nós, está tudo tranquilo. E isso Jesus nunca fez, né? Então, lendo esse texto aqui, nós vemos quantas pessoas nós somos em nós mesmos, né? Quantas contrariedades nós pregamos e nós fazemos. Então é isso que nós temos que mudar. Se nós queremos deixar de ser uma legião, é isso que temos que mudar. Então, se desejamos ser uma individualidade, assim como Jesus, né? Jesus é o único exemplo de individualidade que a humanidade conheceu, né? Ele então é o legítimo representante da postura moral que devemos ter. Ele é o representante. Nós não podemos ser uma pessoa aqui no centro e uma pessoa no serviço. Nós não podemos, tem que ser sempre a mesma pessoa. O Livro dos Espíritos nos dá a resposta. Quando ele pergunta qual o modelo e guia para a humanidade, Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem. Os espíritos respondem só: Jesus. Então o modelo e guia que nós temos que seguir é Jesus, né? Porque Jesus nos mostra, né, a cada um de nós que é possível vivenciá-lo, né, libertando-nos, né, que nós podemos nos libertar dessa legião de erro que somos. Então, depende de cada um de nós. Então, vamos procurar não ser mais uma legião, mas sim uma individualidade, assim como Cristo foi. Agradeço a paciência de todos, essa breve reflexão e espero que todos tenham uma boa semana